Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais uma aula de matemática e a partir de hoje nós vamos estudar o conjunto dos números inteiros. Acompanhe comigo. Pessoal, a ideia de números inteiros. O que são números inteiros? Nós sabemos que os números naturais são apenas os números positivos, né? Incluindo o zero. Então 0, 1, 2, 3 positivos. Os números inteiros, ele inclui também os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. E é isso que nós vamos ver a partir de hoje nesta aula. Entendendo os números negativos. Os números naturais têm servido para expressar o resultado de contagens ou de algumas medidas. Vamos ler aqui as historinhas. A festa do meu aniversário será no próximo dia 18. Oba, a que horas devo chegar? Vou querer 2 canetas de R$5. Todas essas afirmações não deixam dúvidas quanto ao significado, pois os números naturais envolvidos definem perfeitamente a quantidade que expressam, né? Ele está falando aqui, ó, 18, está perguntando as horas, está falando aqui o número 2, número 5, até agora não falou em números negativos. Consideremos agora a seguinte situação. Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius, certo? A gente escreve assim, ó, 10, uma bolinha e o C maiúsculo, afastados do zero. Podemos representar essa situação em um termômetro de duas maneiras. Vamos lá. Nós temos aqui o termômetro, certo? E temos a marcação, ó, 10, e aqui é o grau zero, certo? Então está marcando acima do grau, né? 10 graus. O ponto A do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem O, certo? Aqui, ó, nosso ponto de origem. O lado B. Nós temos aqui, ó, que o ponto de origem e o 10 está abaixo dele, certo? 10 graus negativos. O ponto B do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem O. Quando está acima, é positivo, 10 graus. Quando está abaixo, é negativo, menos 10 graus. Nas figuras, vemos que há 2 pontos, A e B, do termômetro que podem ser tomados como a posição da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Isso mostra que o número natural 10 não foi suficientemente para expressar de modo que não deixasse dúvidas o afastamento da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem O. O que está acontecendo aqui? Nessas duas imagens, o 10 aqui ele está aparecendo como se fosse positivo, né? Ele não está com sinal de negativo. Mas só que acima do zero ele é positivo. Abaixo do zero ele é negativo, portanto teria que ser menos 10. Mas a imagem aqui está mostrando apenas com números naturais. E nos números naturais não possui o número negativo. Mas como nós estamos conhecendo os números inteiros, portanto, esse número 10 aqui tem que vir com sinal negativo na frente. Para eliminarmos a possível confusão, convencionamos a seguinte leitura. O ponto A está a 10 graus Celsius acima do zero, 10 graus acima. O ponto B está a 10 graus Celsius abaixo do zero, 10 graus Celsius abaixo. Simbolicamente, eliminamos a confusão antepondo o sinal mais às medidas acima de 0 graus Celsius e o sinal menos às medidas abaixo de graus Celsius. Vamos lá. O ponto A, mais 10 graus Celsius. Ó. Aqui nós temos a origem e acima, mais 10 graus Celsius. E o ponto B, menos 10 graus Celsius. Ou seja, aqui temos a origem e abaixo, menos 10 graus Celsius. Tá certo? Acima de zero e abaixo de zero. A temperatura de 10 graus acima de zero é indicada por mais 10. Dizemos que mais 10 é um número inteiro positivo. A temperatura de 10 graus abaixo de zero é indicada por menos 10. Dizemos que menos 10 é um número inteiro negativo. O mais 10 ele é tanto um número inteiro como um número natural, porque os números naturais são do zero até todos os números positivos, para a direita, 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Já o menos 10 ele não é natural, ele já é inteiro, é um número inteiro, porque os inteiros tanto podem ser positivos como negativos. Há situações em que escrevemos o sinal mais ao usarmos números inteiros positivos. Os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações, como por exemplo, na indicação de um período antes e depois de uma data determinada. Que nós temos aqui, ó, 400 antes de Cristo. Então é menos 400. Aqui, ó, nós vamos colocar, vamos criar uma reta e vamos marcar o tempo aqui, ó. Mas o nascimento de Cristo vai ser a origem, ponto zero. Se está a 400
antes de Cristo, então 100, 200, 300, 400. É o número menos 400. 600 D6, 600 depois de Cristo, então é positivo. Então aqui está o zero. 100, 200, 300, 400, 500, 600, certo? O que indica 400 a.C.? Os gregos não conheciam os números negativos. Aqui nós temos o nascimento de Cristo. E o que indica depois de Cristo? Os hindus já usavam quantidades negativas. Na indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, a altitude de 30 metros, ou seja, mais 30 metros. Aqui tem o nível do mar, certo? A altura do mar. E acima é altitude. Abaixo é profundidade, certo? Profundidade. Esses peixes aqui estão a 30 metros de profundidade ou menos 30, que ele está abaixo do nível do mar. Note que em todas as situações apresentadas há um referencial que tomamos como origem. A temperatura nula, 0 graus Celsius, no termômetro. O ano zero na linha do tempo e o nível do mar, 0 metros da altitude ou na profundidade. Bem, pessoal, chegamos no nosso final. Agradeço a atenção de todos. Vamos continuar estudando e eu espero vocês nas próximas aulas, tá certo? Um forte abraço e até lá.